Olá pessoal, sou o professor Fred Sauer e eu gravei esse vídeo para mostrar para vocês como que se elabora um exemplo, né, de Business Impact Analysis, BIA, né? Ou seja, um instrumento de avaliação dos impactos que uma eventual ocorrência pode provocar no nosso negócio, né? Existem na literatura vários modelos diferentes, né? Esse aí é apenas um modelo que eu adaptei da parte de gerência de projetos, né? A principal diferença que nós temos é que o projeto é uma coisa que tem começo, meio e fim. E gestão de riscos não. Gestão de riscos é cíclico, né? Então a gente procura naturalmente dividir da mesma forma que toda empresa se organiza, né, por períodos financeiros, exercícios financeiros, normalmente de um ano, né, iniciando em 1º de janeiro, terminando em 31 de dezembro, tá certo? Mas existem naturalmente passivos que são passados de um ano para outro, enfim. Então tem uma série de características peculiares a isso. Antes de mais nada, só dizendo a vocês o seguinte, eu omiti aqui algumas abas, porque a ideia era apenas dar uma breve descrição, já que se vocês precisarem, né, de usar esse modelo ou se interessarem por ele, simplesmente vocês podem lá no meu site, né, lá na fredsauer.com.br, eu coloco no link, na descrição do link no YouTube, como que vocês podem obter um material mais detalhado, mais didático, inclusive, sobre como usar esse modelo, né? Então a primeira aba aqui, uma aba muito simples, onde eu descrevo qual é o processo de negócios que eu vou avaliar, né? Coloco, não posso deixar de colocar qual é a estimativa básica que eu tenho no meu processo de negócios para lidar com riscos. Tipicamente, esse valor ele é arbitrado, é chutado, né? É uma sobra de recursos de investimento que puderam ser disponibilizados para a área de gestão de riscos. Normalmente a gestão de risco é feita apenas com sobras, infelizmente. Aqui logo na primeira aba a gente já vê a diferença entre o valor base, né, o atual, digamos, aquele que vinha sendo usado como referência para lidar com riscos, e o novo valor base, que por sua vez é feito com base na técnica, na metodologia e principalmente no uso de indicadores. O ideal é que nós usemos indicadores da própria empresa. Mas, na ausência desses indicadores, como eu falei em sala de aula, né, usar informações de outras empresas, informações obtidas com os especialistas, né, e com os nossos próprios colaboradores, que conhecem muito mais o risco ao qual a empresa está submetida do que nós, certo? Bom, então vamos começar a detalhar isso. Na primeira aba que vocês vão mexer, isso mais uma vez lembrando, eu omiti as abas aqui, principalmente as abas referentes a oportunidades. Não é o caso, aqui nós estamos lidando apenas com a parte de impactos, a parte impactante, né, a parte ruim, né? Então vamos falar sobre ameaças. Então, nessa primeira aba, eu coloquei aqui 5 ocorrências básicas, típicas, que a gente encontra em processos de negócio, tecnológicos, né, orientados pela tecnologia, dependentes da tecnologia, e arbitrei aqui probabilidades bem altas, inclusive, apenas para ilustrar. Né? É claro que numa empresa preocupada, consciente, né, dos seus riscos e que procura fazer trabalhos, principalmente envolvendo o colaborador, fazendo com que ele fique mais consciente, comprometendo ele com a gestão da segurança, inevitavelmente vão redundar em percentuais mais baixos. Mas, de qualquer maneira, nós arbitrei aqui valores, né, até redondos, para a gente poder trabalhar com isso. Então as probabilidades são basicamente essas da coluna probabilidade, 20% de probabilidade de eu ter impactos decorrentes de falta de energia, 10% de ter impactos decorrentes da queda da minha solução de conectividade, levando em consideração a análise de riscos que eu apresento para vocês em sala de aula, né, onde eu digo que a empresa não tem links redundantes, assim como não tem também um banco de baterias funcional, né, um código, a máquina, a loja virtual, ela tem problemas graves, né, fizemos testes com
usando o framework OASP e identificamos uma série de problemas, inclusive vulnerabilidade a ataques muito antigos, como SQL Injection e tantos outros. Então nós temos aí também uma probabilidade bastante alta, né, de 20% de ter invasões e roubo de informações, de dados de forma trivial, certo? Problemas com a manutenção de hardware, né, uma probabilidade de 10% aí, de nós temos impactos por conta disso, e 10% de problemas decorrentes de insatisfação, ganância, até mesmo incompetência, no sentido de falta de treinamento do colaborador para realizar algumas tarefas. Como naturalmente isso precisa ser representado por um valor financeiro, nós temos aqui na coluna impacto um valor, né, que seria o valor correspondente, então, à perda de 25% de vendas, seria algo em torno aí de R$ 77.099, né? Então é o percentual lá da coluna índice de segurança, não é o de probabilidade ainda, ok? Essa próxima coluna de impacto ajustado é a aplicação desse percentual que vocês estão vendo aqui em cima, o percentual de sensibilidade, que indica qual é o índice de certeza que eu tenho dos valores e de percentuais que estão sendo utilizados nessa planilha. Então é conveniente que no início de um trabalho em que a empresa tipicamente não tem ainda indicadores, e até mesmo quando tem indicadores, né, as pessoas que registram os indicadores ainda não sabem exatamente por que eles são importantes para a empresa. Então é normal nós termos valores distantes da realidade, distantes do real. Então não é razoável se começar um trabalho com uma sensibilidade superior a 70% de certeza. Esse valor, quanto mais alto, menor, então, é a chance de eu estar errado. Então, consequentemente, no momento que eu for aplicar essa sensibilidade ao valor impactante, os valores de impacto ajustados serão maiores. E isso vai aumentar o meu custo, né, de lidar com riscos. Tá certo? Então, isso é negócio, estamos falando de negócio. Então, nós não podemos gastar sem ter justificativas para os nossos gastos. Né? Então, o valor esperado, por sua vez, então, vai ser exatamente a aplicação da minha probabilidade, né, que é a coluna F, ao valor H, o impacto ajustado, que é o valor impactante multiplicado pela sensibilidade. E aí eu tenho pela primeira vez dentro da minha empresa um valor pontualmente indicado para lidar com riscos em uma atividade de negócios, né? Riscos decorrentes de uma ocorrência específica. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que nessa coluna eu digo que não é razoável, não é interessante para o negócio investir mais de R$ 10.794 para lidar com problemas decorrentes da falta de energia elétrica e os problemas com os nossos geradores. Então, o meu valor limite seria esse de R$ 10.000. É claro que o custo para eu substituir o gerador e para eu montar um novo de baterias, eventualmente vai ser maior do que esse. Então, tem duas opções. Ou eu posso compensar esse gasto, né, tirando valores de outros riscos, ou me planejar para que ao longo do tempo, com o passar do tempo, eu vá incorporando. Lembrando mais uma vez que eu estou lidando aqui com um exercício financeiro de um ano. Então seria R$ 10.794 nesse exemplo específico para um ano, ok? Então, continuando, a próxima aba aqui, valor esperado pré-reação, é uma síntese do pouco que nós fizemos até agora. Né? Nós temos ali nos valores o valor base do processo de negócio, que seria o valor já aprovado e arbitrado para lidar com riscos de R$ 12.000. E eu tenho aqui na próxima coluna esse valor de R$ 31.304, como vocês podem ver aqui. Ele soma, né, os valores das colunas e coloca acima. Né? Então eu tenho aqui na coluna I, lá em cima, o valor de 31.302, né, que foi transportado para essa célula. Né? Então, com isso, o valor atual somado ao valor anterior, então eu já teria aqui um somatório, né, de R$ 43.302 para poder lidar com essas questões. Tá certo? O que eu coloco aqui como sendo do melhor caso é a situação utópica de eu não investir nada em contenção de riscos, ou seja, me manter apenas com os R$ 12.000 sem nenhum gasto adicional e eu não ter nenhuma ocorrência.
nem de falta de energia, nem de invasão hacker, nada. Então seria só os R$ 12.000 mesmo. E o pior caso, que está abaixo de 238.670, por sua vez, já seria uma ocorrência catastrófica, ou seja, todas aquelas situações previstas ocorrem, né? Quer dizer, eu tenho todo um somatório delas acontecendo e, ao mesmo tempo, eu faço todos os investimentos necessários para evitar que isso aconteça. Então é a pior de todos os cenários. Então a gente está trabalhando aí entre esses dois limites, né, que por mais que pareçam absurdos, são os nossos dois limites reais, ok? A prioridade é uma outra aba muito importante, porque como eu sempre digo em sala de aula, existem 3 elementos essenciais para que qualquer empreendedor tenha sucesso. Esses 3 elementos são tempo, gente e dinheiro. O problema é que nenhum empreendedor consegue ter esses 3 elementos ao mesmo tempo. Quando você tem tempo, você não tem gente ou não tem dinheiro, ou não tem os dois. Quando você tem dinheiro, você não tem tempo e não tem gente, né? Você está alcançado pelos prazos e você não tem material humano disponível para fazer. Enfim, então essas questões estão sempre influenciando as nossas decisões. Então, a prioridade é algo que precisa estar no dia a dia de um empreendedor, de um executivo. Então, esse modelo é um modelo muito simples, é claro que ele tem limitações, ele só serve quando eu tenho aí um número pequeno, né, de riscos, algo como dezenas até algumas poucas centenas de riscos. Eu estou dizendo isso porque essa planilha ela pode lidar com até aproximadamente, ordem de grandeza, 14.000 riscos. Então, ela é bem exaustiva, está preparada aí para a gente trabalhar com grandes empresas. Então, aqui só com essas 5 eu posso perfeitamente fazer uma análise par a par. Então, aqui, por exemplo, nessa célula, eu estou avaliando entre falta de link redundante e falta de gerador, na minha experiência, na experiência do meu colaborador, qual é a mais catastrófica para a empresa, qual é a que mais vai afetar o meu branding, qual é a que mais vai afetar, digamos, a resposta do meu consumidor, dos meus acionistas, né, dos stakeholders em geral. Enfim, eu tenho que levar uma série de considerações, uma série de aspectos para poder tomar uma decisão binária. Né? Então, quem é mais importante entre esses dois casos? Se eu tivesse que escolher só um para trabalhar, seria a falta de gerador, que está identificado com o número 1, ou a falta de link redundante, que está identificado com o número 2. Então, nesse caso, eu optei pelo 2, certo? E aí, fazendo essas avaliações par a par, eu, no final do trabalho, eu tenho uma prioridade de ações, né? Que vão orientar as minhas reações com relação ao risco. A próxima aba, então, para se lidar, quando eu não estou lidando com oportunidades, é a parte mais detalhada das ameaças, né? Onde eu vou identificar qual é a categoria, no caso, né, as 4 primeiras são físico/tecnológicas, né? E a última, a quinta, ela é humana, certo? Tenho aqui quais são as causas raiz, né, das ocorrências, as probabilidades, né, que foram utilizadas lá anteriormente, os valores esperados, que são aqueles que também já foram mostrados anteriormente. Esses valores esperados, eles são muito importantes, porque é a nossa métrica de planejamento. Né? Então, observa que a gente tem um valor esperado aqui nessa coluna F, uso depois esse valor na coluna L e, por fim, eu vou na coluna N, quer dizer, né, esse valor, desculpe, na coluna L, né, a coluna N somada com a coluna I seria o custo total de reações, para fazer reações. Mas eu, como planejamento, estou usando o quê? O valor esperado. Então, eu estou aqui arbitrando em não mais do que os R$ 10.794 que foram encontrados ali através do uso das probabilidades, né, e em cima dos valores impactantes. Então, esse é o meu valor de planejamento. É quanto eu me proponho a investir para poder lidar com esse problema, tanto em prevenção quanto em contingenciamento. Ok? Bom, a próxima aba, também mais uma síntese, valor esperado, né? Onde todos aqueles valores que foram obtidos até aqui, eles vão ser transportados automaticamente, você não vai precisar preencher, né, basicamente quase nada, né, dessa tabela, exceto o valor de reserva gerencial, que é arbitrado, ele é dependente da saúde financeira da tua empresa.
né? A sugestão, claro, já que estamos lidando com risco, estamos usando técnicas para lidar com isso, é que ao invés de se usar o percentual típico de lidar com risco, que é de 10% em qualquer projeto onde você não tem a mínima ideia do que pode acontecer, tipicamente a gente acrescenta aí um coeficiente de segurança aí de 10% no nosso orçamento, certo? Mas, como nós estamos trabalhando com indicadores, estamos acompanhando esses indicadores e tudo mais, o ideal é trabalhar com menos do que isso. Inicialmente, eu arbitrei aqui, só para vocês terem uma ideia, um valor de pouco mais de 5% do meu orçamento, porque nós ainda não tínhamos indicadores de ambiente nesse momento, nessa empresa. A partir do momento que nós passarmos a coletar indicadores e passarmos a lidar com esses indicadores, é óbvio que as probabilidades vão ser notadamente menores do que as que foram arbitradas, e aí com isso os valores esperados vão cair e eu posso também diminuir essa reserva gerencial, que é um valor financeiro que fica ali reservado para que o gerente possa, numa situação de emergência, tomar uma decisão rápida e evitar impactos crescentes, né, e imediatos em decorrência de incidentes. Ok, pessoal? Bom, é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Uma ferramenta bem interessante, bem simples, inclusive, e dinâmica, porque as próximas duas abas aqui, ameaças e controle de riscos, são abas para serem atualizadas periodicamente, né? Eu diria que para uma empresa pequena como essa, algo como quinzenal, uma vez a cada 15 dias, se atualizar isso, né, à luz das observações, né, em termos de ocorrências e tudo mais, e da percepção, rápidas entrevistas, né, com os nossos colaboradores, nós podemos observar mudanças dos valores percentuais, né, de probabilidade de ocorrência dos impactos, né, dos incidentes de segurança. E aí também, claro, com o passar do tempo, podemos estudar melhor e identificar outras soluções. Aqui, por exemplo, eu estipulei como reação o contrato de uma empresa de aluguel de geradores. Eventualmente pode ser que nós consigamos uma parceria com uma empresa próxima nossa que tem um gerador, que esse gerador seja portável, ou seja, possa ser colocado na carroceria de um caminhão e ser movimentado para a nossa empresa, e a gente faz um convênio, faz um acordo, enfim. São coisas que têm que ser avaliadas e discutidas pela equipe, né, de gestão de riscos, para que os custos caiam, que esse é o nosso objetivo sempre, e claro, os custos caindo, nós possamos então investir mais em capacitação, lidar mais com a capacitação, fazendo com que a empresa possa ter o mínimo desejável de ocorrências de segurança. Ok, pessoal? Então espero aí que vocês tenham gostado da apresentação e espero vê-los em breve numa próxima ocasião. Grande abraço.